Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 9 de Romanos, esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. E vamos que vamos. Só avançando em Romanos, ainda falta bastante coisa, mas estamos mais perto do que longe do fim. É isso, gente, hoje... é um capítulo um pouco difícil. Eu vou ser sincera, compreendo pouco, mas é algo que vai falar ali. Eu não sei como é que é a doutrina, a igreja, né, que forma calvinista e arminiana, né? A minha igreja, a gente abraça tudo, a minha comunidade, abraça os dois pontos. Assim como em várias outras que eu já fui, já frequentei, mas existe aí essa linha teológica, né, do calvinismo, do arminiano, e é uma coisa muito pontual, onde você, ao abraçar uma, você, tipo, tira a outra e... Eu lembro quando eu tive contato com isso a primeira vez, assim, eu estava fazendo uma ação evangelística e aí no final ali uns amigos se reuniram e a gente começou a discutir. Aquilo era totalmente desconhecido para mim, essa questão do calvinismo, né? O que quer dizer isso? João Calvino, se eu não me engano, eu não me li muito sobre ele, não conheço muito. Mas o que eu já conheço um pouco assim da doutrina é essa teologia do não é do fatalismo não, como é que é o nome? Da predestinação, né? Em que você já nasceu predestinado a algo específico, não tem ali margem para erro, ou você nasceu para salvação ou você nasceu para destruição. Então, a pessoa que abraça essa linha teológica, ela acaba, tipo, se despreocupando talvez em relação às suas atitudes. Por quê? Porque você já está predestinado a algo, você já tem alguma, tipo, você nasceu com aquilo ali. E aí fica difícil, né, gente? Eu achei assim um absurdo, porque como assim você vai tirar a sua parte nisso, o seu, né? Não é nem o seu mérito, mas a sua continuidade de buscar. Então quer dizer que se você nasceu predestinado à salvação, você não precisa buscar? Assim como se você nasceu predestinado à destruição, você não precisa buscar? Você não tem condições de se salvar? Nós éramos esses, né? Talvez os gentios aí, que fôssemos esses que não tinha condições, né? Se tudo desse certo, se tudo caminhasse conforme o modelo original, nós talvez não entraríamos, né, nessa família, nessa grande família de Deus. Mas aí fala que já estava tudo certo lá. Enfim, gente, é uma confusão. E aqui Paulo também vai falar um pouco sobre isso. Então, sem muitas delongas, vamos passar aqui para a leitura do nosso texto, que pela leitura a gente consegue designar ali melhor sobre que o Senhor tem a nos falar sobre isso, que, né, os evangelistas, apóstolos estudaram e, enfim, encaminharam aí todo esse entendimento para a gente, e como Deus e o Espírito Santo falam ao nosso coração, né? Porque temos falado muito sobre isso, sobre essa marca da promessa, mas que é uma coisa consequente, é uma coisa que você precisa dar uma continuidade ali, né? Tem a sua parte também. Você não tá livre, não.
Vamos orar e a gente lê para a gente entender um pouco melhor disso que eu tô falando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Ai, Deus, nos explica essa passagem, este capítulo, sabe, Pai? Nos explica porque tantas linhas diferentes, tantas teologias, sabe, Deus, mas todas, sabe, Deus, culminam ali, reverberam no Senhor Jesus. Por isso, Deus, nós queremos estar conscientes, estamos aqui, sabe, Deus, nos dispondo, colocando, Deus, diante de Ti, com ouvidos bem abertos, o coração para entender, sabe, Deus, talvez isso daqui nunca fez parte da vida de ninguém, nunca ninguém parou para pensar em relação a isso, mas Paulo colocou aqui e nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender, nos ajuda com o esclarecimento a respeito disso. Talvez existe alguém aqui com essa dúvida ou que chegou aqui com um pensamento e que o Senhor possa revelar o teu pensamento, sabe? Que o Senhor possa nos dirigir, nos direcionar no entendimento de todo este capítulo de hoje. É o que eu oro, te peço, eu coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: o que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus, Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque, que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os 2 filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe a quem ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como ele quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou
com muita paciência o que mereciam um castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isto é o que ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel que procurava uma lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. E é isso, gente. Então é isso. Nosso capítulo 9 de Romanos. E uma das partes que me chama mais atenção é essa aqui, que fala no versículo 27, que vai dizer assim: e Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Então, nós vemos que aqui, então, Deus fez um povo através de Abraão. E aqui tem muitas referências em relação a isso. Então, Deus fez um povo. Aquele povo todo era para ser salvo. Aquele povo é descendência. Não, minto. Aqui o texto, ele vai falar que aquele povo não é descendente. Eu acho que é descendente de Abraão, mas não é herdeiro. Por quê? Porque não creram na promessa. Alguns fazem por tentando conquistar a herança e outros fazem por serem filhos, sabe? Que eles só são filhos. Então, Paulo ele vai falar um pouco aqui sobre isso com a gente, sobre essa questão, mais uma vez, da fé, de como nós alcançamos a promessa, como nós nos tornamos herdeiros da salvação, das promessas de Deus, que não é por meio daquilo que você precisa ser ou fazer, E que os israelitas, eles tropeçaram nesse entendimento deles. Então, muita gente, de fato, herdeiro de descendente de Abraão é muita gente. Não somente ali os israelitas, descendentes de Jacó e Esaú, como também, os filhos de Isaac, enfim, Jacó e Esaú, como também os filhos de Ismael, de Quetura, os filhos de Ismael, os descendentes ali de Ismael, de Quetura, de Agar, que a gente vai ver que Abraão de fato tem muito filho, mas o único filho, o único descendente, o único herdeiro é aquele que veio pela fé. Ai, calma.
Hoje eu tô confusa, hoje eu tô com sono, tô cansada, não tô muito bem. Mas eu quero que vocês compreendam isso antes da gente finalizar aqui a live, que já tá acabando. Mas olha só, todos esses veio pela maneira, os filhos de Abraão, com Quetura. Quetura foi uma mulher que ele tomou por mulher depois que Sara morreu. Isso vai estar lá em Gênesis. Agar foi a escrava que Sara deu, porque Deus já tinha prometido algo para Abraão. E ela viu que no passado tempo ela não conseguiria realizar aquilo. E ela então virou e falou: cara, você vai ter que realizar a promessa de Deus, sabe? Então, assim, foi um momento assim de tipo, a gente tem que ajudar Deus. E nunca foi sobre isso. Mas, enfim. Abraão então teve filho com Agar, que é Ismael, e teve uma descendência, inclusive teve um povo, uma nação, onde quando Agar está lá no deserto chorando, o anjo visita ele e fala, tanto ela quanto Abraão, falando, olha, fica tranquilo que deles eu também vou fazer um povo. E por fim, tem então o filho Isaque, que é de Abraão com Sara, que é o que de fato Deus tinha prometido. Então, de todos esses, apenas Isaque é o herdeiro da promessa, do sobrenatural, daquilo que só Deus pode fazer. Não veio através de homem. E todos os descendentes, ou seja, todos os que creem na promessa, por fé, vivem, esses então participam dessa herança deixada por Deus, salvação e tudo mais o que envolver. Entendeu? É um pouco difícil, mas a gente vai continuar entendendo através da vida de Paulo, que ele tem nos ajudado, esclarecido muito bem. E que o Espírito Santo de Deus continue aí com você, na sua casa, falando um pouco mais sobre isso, revelando um pouco mais. Sabe por quê? Porque isso é importante não apenas para a história, mas para a nossa vida. Nós precisamos crer nas promessas de Deus e deixar que elas, a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus, a nossa fé nas promessas, isso nos conduza e não o que nós vamos fazer a respeito, porque isso não nos leva para a centralidade do plano de Deus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.